Olá, queridos! De volta agora com a parte 6 do capítulo 9 do livro Vivos no Vale. E eu não poderia deixar de dar início a essa narrativa, deixando para você um Salmo 9, no verso 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O Senhor não desampara aqueles que buscam o Senhor. Ele verdadeiramente é fiel em todo o tempo. Nesse momento, eu quero narrar alguma coisa a respeito das dívidas que a gente contraiu e da forma como a gente estava vivendo. Bom, estávamos com a casa financiada, carro financiado e uma dívida agora de R$34 mil. Imagine isso há 20 anos atrás. Queridos, realmente, em todo o tempo, mesmo nessa circunstância, algo que eu quero relatar aqui para você é que a fidelidade ao Senhor ela é fundamental. Alguns hoje conseguem buscar todo tipo de artifício, para dizer que fidelidade na questão financeira não é algo tão importante, que Deus não precisa das tuas finanças para Ele te abençoar. Eu quero dizer uma coisa para você. O fato de você ser fiel ao Senhor, principalmente no momento de vale, significa que você não está fazendo um negócio. A fidelidade na questão financeira não significa um negócio, não significa que você está dando alguma coisa para receber outra em troca. Não, as pessoas têm entendido errado, porque elas só olham para o material. Esse momento é fundamental você entender que isso é uma aliança. Eu fiz uma aliança com o meu Senhor. Eu consagro aquilo que Ele faz chegar às minhas mãos, porque eu tenho aliança com Ele, porque Ele é o meu Deus, o meu Senhor e o Senhor da minha eternidade. Então não tem por que eu buscar alguma desculpa esfarrapada para dizer: Senhor, Tu sabe agora, toda essa situação, esse cenário, enfim, o acidente, é muita despesa, Senhor, eu estou com uma dívida enorme, o Senhor vai entender. É claro que Ele vai entender. E é claro que Deus entende a insignificância que nós temos de muitas vezes limitar a Deus mediante a nossa situação momentânea financeira. Nós preferimos nos apegar a algumas notinhas, alguns reais, algumas coisinhas, algumas coisas móveis e imóveis, mas nós não conseguimos nos apegar ao nosso Senhor e entender que Ele é o provedor, que Ele é o Senhor, que dele é o ouro e a prata que existe sobre a face da terra. Então, entendendo quem Ele é, eu não arrumo desculpas, eu sou fiel. Então nós temos buscado essa fidelidade ao Senhor desde que nós nos casamos, desde que o Senhor entrou na nossa vida. E nesse momento do vale não é e não foi diferente. Porque mesmo em todas essas circunstâncias, queridos, com a situação da casa financiada, o carro financiado, essas dívidas, agora tendo que comprar insumos e coisas porque eu tinha que cuidar deles em casa, mesmo assim, a primazia, ou seja, a primícia, era do Senhor, sempre foi do Senhor. Então eu testifico isso e testifico com alegria, porque eu vivo isso desde antes do Senhor me chamar para o ministério, mesmo antes de eu ser consagrado ao pastorado. Sempre foi assim, porque eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz uma aliança com meu Senhor. Eu sou fiel a Ele não porque Ele me obriga, mas porque eu amo isso. Eu amo meu Senhor, então eu consagro a Ele, e Ele que faz multiplicar, e é Ele que nos tirou desse vale terrível, porque, queridos, era uma dívida para mim impagável naquele momento. Mas lembra que Deus usou a Sandra, mesmo sedada, para dizer que não te preocupas, toda maldição eu vou reverter em bênção? Muito bem, aí vai mais uma grande bênção. Como eu disse naquele momento, eu estava trabalhando com uma distribuidora de medicamentos, mas eu sempre tinha um sonho de crescer, de subir, de ir para uma posição, uma empresa melhor. E onde eu menos imaginava isso acontecer, era no momento de vale, em que eu estava, na verdade, mais focado na minha família. Como eu disse, tem um amigo que estava me auxiliando e me ajudando, como um preposto para fazer aquilo que eu não podia fazer naquele momento. E em meio a tudo isso, queridos, eu recebo uma proposta de emprego. Só Deus. Uma pessoa de uma rede de farmácias grande
que ela está em toda Santa Catarina, me conhecendo. Soube de um laboratório farmacêutico que estava precisando de um representante na região. Ele então faz contato com esse gerente comercial e dá o meu nome. Eu nunca pedi nada para ele, eu nunca disse, olha, se aparecer uma oportunidade, lembra de mim, nunca, nunca. E de repente eu fico sabendo que o laboratório X está atrás de mim. Eles queriam conversar comigo. E aí, logo em seguida, eu fico sabendo que eu fui indicado por esse gerente comercial dessa rede muito grande que existe hoje ainda de farmácia em Santa Catarina. E a partir desse momento, então, eu começo a alinhavar tudo para mudar de empresa. Com a saída da empresa onde eu estava, na distribuidora onde eu estava, eu pude quitar o meu carro, pude quitar a minha casa, fazer as melhorias necessárias para poder agora adaptar para uma cadeira de roda para a Sandra poder se movimentar dentro de casa. Eu compro um carro novo e, para a glória de Deus, o seguro do caminhão, que em todo o tempo tentou se esquivar de pagar a dívida daquele hospital, se alinha tudo no mesmo momento. Quando eu recebo essa oferta de emprego, naquele mesmo período eu sou procurado por essa seguradora, e amados, ali se negocia tudo, e ali eles vão até o hospital e eles honram toda aquela fatura, e eu fico livre daquele ônus, louvado seja Deus. Então nós estamos numa outra perspectiva agora. Deus mudou a nossa sorte, transformou uma maldição em bênção. Tudo que era dívida foi embora, queridos. Deus é lindo demais. Tudo que era dívida se acabou. E nós então agora podemos nos focar na recuperação da Sandra, porque o Gustavo, nesse momento, ele já está sem o gesso, ele já está começando a dar os primeiros passos novamente, ele está começando a se firmar novamente. Minha sogra já está na casa dela, se recuperando, e Deus é lindo, porque a gente pôde também com isso, através desse seguro também, por um tempo, bancar um fisioterapeuta que ia até a casa da minha sogra, onde a Sandra também ficou por um tempo, antes da gente voltar para Joinville. Os paramédicos, queridos, eles fizeram questão de ir na casa da minha sogra para ver a Sandra e o Gustavo. Eles não acreditavam que alguém poderia ter sobrevivido ao impacto tão terrível como foi. Eles precisavam cortar, abrir a lata para tirar eles de dentro daquele carro. Eles não se acreditavam. E quando eles chegaram na casa da minha sogra, viram a Sandra e a minha sogra ali, eles ficaram pasmos. E elas puderam falar do amor de Deus e falar da grandeza de Deus, e eles saíram dali impactados pelo milagre que Deus fez, e eu digo, pelo milagre que Deus faz. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não há soma de variação. Esse Deus, ele continua sendo galardoador, ele continua sendo abençoador, ele continua sendo aquele que no meio da tempestade ele faz acalmar o mar. Então, nessa conjuntura que estamos vivendo agora, as pessoas estão apavoradas. Foque no Senhor, na sua palavra, nas promessas, e creia que há um momento diferente logo ali na frente. Então nós podemos testificar do poder de Deus para esses que todo dia vê desgraça. Então eles puderam ver que realmente Deus é poderoso, porque elas contaram testemunho de tudo que Deus fez, como Deus agiu. E é uma semente que foi lançada. Então, amados, o que nós temos que fazer é semear. O intuito desse vídeo, desse testemunho, esse livro testemunho, é semear na tua vida essa esperança. Porque uma coisa é certa, a palavra do Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. Então é pela fé, e tem muitos momentos que realmente você não vai ver possibilidade. É esse momento que você deve profetizar, e é isso que eu fazia, eu profetizava em todo o tempo: o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos tirar dessa condição, o Senhor vai mudar a nossa sorte, o Senhor vai nos prosperar, eu creio nisso. Então a forma como você passa nos momentos de vale faz toda a diferença, porque pode estar no mundo espiritual bênçãos na tua direção, ou podem fechar as janelas dos céus. Porque, queridos, murmuração não combina com a ação de fé de quem diz crer num Deus de impossível. Então, você está vendo
que não é religião que eu estou passando aqui? Não é de uma religião que eu estou falando de um Deus vivo, eu estou falando de uma palavra de poder, que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Ela contém vida, ela traz o livramento, ela te mostra o caminho, ela traz a solução, ela te dá paz, ela te dá convicção e certeza da eternidade que as pessoas não têm. Como ter certeza da eternidade? Através de Cristo é possível. Então, coloque a tua vida no altar, permita o Senhor entrar na tua casa e transformar a tua situação, transformar a tua vida, pois há muito dele para você desfrutar e talvez você mesmo está impedindo. Então veja que se nós nos posicionássemos nesse momento, com espírito de autocomiseração, ou se dessemos ouvidos a pessoas que na verdade naquele momento nos acusavam de tantas coisas, não, se eles estão passando isso é porque pecaram demais. Se eles estão passando esse vale é porque cometeram muito pecado, tem muita coisa para pagar. Que Deus é esse? Que cristianismo é esse? Não é assim que Deus age. Não é por meritocracia, mas é por amor que o Senhor nos aceita, é por amor que Ele nos perdoa, e Ele não lança em rosto, porque em todo tempo na nossa vida nós vamos falhar sim, mas se nós tivermos uma atitude de arrependimento, e é um momento propício para um arrependimento e um alinhamento da vida com Deus, Ele muda a nossa sorte. Esse vale, queridos, por mais doloroso que foi, Ele nos ensinou, nos trouxe uma maturidade, nos colocou numa posição de entendimento como jamais nós chegaríamos, se nós apenas fôssemos à igreja e voltássemos, tinha muito mais que Deus queria fazer dentro de nós, dentro da Sandra, dentro de mim. E todo esse processo, esse vale, tem edificado a vida também do nosso filho, no entendimento de um Deus que é Deus de poder, que é um Deus de milagre, e Ele continua sendo esse Deus de milagre, Ele não mudou, e Ele quer entrar com milagre na tua casa, Ele quer mudar o cenário da tua casa, mas muito possivelmente você vai ter que tomar uma atitude, você vai ter que permitir Ele ser Deus, permitir Ele ser Senhor, e reinar sobre todas as coisas. Então, se nós fomos tirados de uma situação de um vale profundo, é porque, queridos, com certeza a bondade dele nos alcançou. Mas nós tivemos postura e atitude, como buscamos ter até hoje, de forma tal que agrade ao nosso Senhor. Então, a fidelidade ao Senhor em todas as áreas agrada ao Senhor. Então, não queira ser senhor de algumas partes da tua vida, da tua casa, das tuas finanças, achando que tu é o cara que realmente tem liberdade e você pode fazer isso. Claro que por um lado você pode entender porque você tem um livre-arbítrio, mas quando você tem uma aliança, é diferente. Quando você tem uma aliança com Deus vivo, é diferente. Ele passa a ser Senhor de tudo aquilo que está ao teu redor e daquilo que você é, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, todas, não apenas algumas, todas. Então nesse contexto a vida fica diferente, pode ter certeza que fica diferente. Então eu quero encerrar esse capítulo, essa parte 6, o próximo então será o capítulo 10, porque tem mais uma parte para contar antes do fechamento pleno de todo esse vale que Deus permitiu pela bondade e misericórdia dele nós passarmos, e ele nos trouxe até aqui, literalmente em muitos momentos nos carregou no colo, e eu só posso louvar a Deus, expressar minha gratidão através desses vídeos, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor, e dando a Ele toda a glória e toda a honra eternamente. Se esse vídeo te abençoou, abençoe vidas. Então até o capítulo 10. Shalom.